Bom dia, crianças. E aí, como é que vocês estão? Tá demorando passar esse tempo, não é? Mas olha, eu acho que já tá acabando. Daqui a pouco a gente vai estar junto novamente. Mas enquanto isso, vamos continuar aqui transmitindo as nossas histórias da Palavra de Deus, né? Pela internet. E que bom que Deus nos deu esse recurso, né? Assim, a gente não precisa ficar sem ouvir a palavra de Deus, não é mesmo? Então, vamos estar orando antes de nós darmos continuação à nossa história, tá bom? Eterno Deus e Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu grande amor por nós, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade que nós temos de transmiti-la, mesmo, Senhor Deus, não estando presencialmente juntos, mas o Senhor nos deu esse recurso. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa da mídia que tem trabalhado, ó Pai, para que a tua palavra seja levada aos nossos pequeninos. Senhor, eu te peço que tu abençoe cada um dos nossos alunos, que o Senhor dê a eles saúde, que o Senhor guarde, que o Senhor livre do mal, que o Senhor abençoe a família deles, ó Pai amado. E mais uma vez nós te suplicamos, Senhor, que passe logo esse tempo de estarmos separados, para estarmos juntos, Senhor Deus, na tua casa, te louvando, te bendizendo, Senhor. Pai querido, fica conosco nesta manhã e mais uma vez eu te peço, abençoe os nossos pequeninos e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vocês se lembram que agora nós estamos numa viagem. Lembra que tia Elaine começou falando do povo de Israel que era escravo no Egito e Moisés então foi lá. E Deus usou Moisés para libertá-lo, né, da escravidão do Egito. E eles agora começaram uma viagem, não é? E na semana passada, nós vimos que eles pararam no Monte Sinai. Antes eles já tinham passado em Mara, né, que era onde tinha água amarga. E ali Deus fez um milagre. Moisés lançou uma árvore na água e a água ficou boa. Eles também depois pararam no deserto de Sim, e lá no deserto de Sim, Deus mandou codornas e também mandou o maná do céu, que era o alimento deles todo dia. De manhã eles iam, colhiam e comiam, né, daquele maná todos os dias. Depois novamente faltou água. E lá em Refidim, Deus falou para Moisés tocar na rocha, né? Bater na rocha, e da rocha jogou água e pôde então matar a sede do povo que estava em viagem. E agora eles estão no Monte Sinai, né? E ali Deus deu para Moisés os 10 mandamentos. Vocês se lembram? Na semana passada, a tia Érica começou a falar dos 10 mandamentos. E ela deu os 4 primeiros mandamentos que falam do nosso comportamento, do nosso relacionamento com Deus. E vamos dar uma olhadinha quais foram, rapidinho aqui, quais foram esses mandamentos. O primeiro foi adorar só a Deus. Então nós devemos adorar somente a Deus. Nós não podemos adorar outros deuses, porque só Deus merece a nossa adoração. O segundo mandamento foi não fazer imagens nem adorá-las. Quer dizer, a gente não pode ter objetos e se prostrar diante daquele objeto, né? Isso é proibido, Deus condenou isso. O terceiro foi respeitar o nome de Deus. A gente também não pode estar falando o nome de Deus de qualquer jeito. Tem pessoas que fazem até piadas com o nome de Deus. E isso
não agrada a Deus. E o quarto mandamento fala de guardar o dia do Senhor. Deus deu uma ordem ao povo que era para separar o sábado. No sábado eles não podiam fazer nada, eles tiravam somente para servir ao Senhor. Hoje, como a tia Érica falou na semana passada, nós guardamos o domingo, né? Jesus ressuscitou no domingo e por isso nós guardamos o domingo. Então nós devemos reservar o domingo para vir à casa do Senhor. Agora a gente não está podendo, mas breve nós vamos poder estar, se Deus quiser, para fazer coisas relacionadas ao reino de Deus. Não que a gente deva adorar a Deus só no domingo, porque todos os dias é do Senhor. Mas nos outros dias a gente tem compromisso, a gente faz outras coisas também. Mas o domingo é reservado para a gente guardar para o Senhor. Agora, a partir de agora, nós vamos falar dos demais mandamentos que fala do nosso comportamento em relação ao próximo, tá? E o quinto mandamento é respeitar os pais. Algumas traduções falam honrar aos pais, que significa o quê? Significa obedecer, significa quando eles precisarem da gente. Por exemplo, agora vocês são pequenos, é ele que cuida de vocês, não é? Mas vai chegar uma época que é eles que vão precisar que vocês cuidem dele. Então, esta é uma maneira de vocês honrarem os pais. Não responder os pais, tudo aquilo que o papai te aconselhar, vocês devem obedecer. Devem então respeitar os pais. O sexto mandamento que Deus deu para Moisés foi não matar. Vocês sabem que o único que pode dar vida é Deus. Então, só Ele tem o direito de dar e só Ele tem o direito de tirar a vida. Mas você sabe que às vezes a gente não mata só tirando a vida? Às vezes a gente mata os sonhos de uma pessoa. Quando a gente, às vezes, a pessoa vem falar de um sonho pra gente, por exemplo, e a gente então desdenha aquilo, fala que aquilo não vai dar certo, que aquilo não é bom. Às vezes, algumas palavras da gente, a gente pode estar matando sonhos e possibilidades das pessoas, né? Então, mas aqui Deus está falando sobre não matar, não tirar a vida também. O sétimo mandamento que Deus deu para Moisés, para mostrar ao povo, foi não cometer adultério. Essa palavra eu acho que é meio desconhecida para vocês, né? Talvez vocês não saibam o que significa essa palavra, mas olha só o que o dicionário diz. Adultério significa infidelidade, falta de sinceridade para com o marido ou para com a esposa. O que significa isso? Quando Deus fez o homem, fez a mulher e disse que era para o homem e a mulher se casarem. Eu, por exemplo, eu sou casada, eu tenho um marido, eu não posso ter outro marido. Meu marido não pode ter outra mulher, porque se isso acontecer, isso se chama adultério. E Deus condena isso. O homem deve ter só uma esposa, né? E a esposa deve ter só um marido. Porque se você tiver mais, isso Deus condena, isso não agrada a Deus. O oitavo mandamento é
não roubar. Isso aí vocês sabem o que é, né? Roubar é a gente tirar aquilo que não nos pertence, não é verdade? Infelizmente, tem muita gente que faz isso, tira dos outros aquilo que não nos pertence. Mas vocês sabem de uma coisa? Que a gente não rouba só objetos, a gente pode roubar outras coisas também. Por exemplo, na minha época a gente fazia muita prova escrita. E às vezes algum amigo que não tinha estudado, não sabia as respostas da prova, sabe o que ele fazia? Ele dava uma espiadinha na prova do coleguinha. Isso é roubar a resposta do coleguinha, né? O colega gastou tempo para estudar, se empenhou em aprender e ele então, por causa disso, sabe as respostas, está fazendo uma boa prova. E às vezes aquele que não quis estudar, não se interessou, chega na hora, quer dar aquela espiadinha na prova do colega. Isso também é roubar o conhecimento do outro. E isso também é pecado. Nós não podemos fazer isso. O 9º mandamento é não dar falso testemunho. O que é dar falso testemunho? É você falar alguma coisa de alguém que não é verdade. Vamos supor que você tem 2 irmãos. Aí um irmão foi lá e quebrou uma louça da mamãe. Aí você pega, quer proteger aquele irmãozinho que quebrou. Aí você vai, fala que foi o outro irmão. Você está o quê? Você está dando um falso testemunho. Se você faz fofoca de alguém, se você inventa alguma coisa das pessoas e não é verdade, isso é falso testemunho. Mas você não faz isso, não é verdade? Só quem não conhece Jesus, só quem não ama a Deus, é que tem um comportamento desse. Fala mentira sobre os outros, inventa coisas que não existem. E isso Deus não agrada. E o último mandamento, que está lá nas tábuas que Moisés recebeu de Deus, lá no Monte Sinai, é não desejar o que é dos outros. Algumas traduções falam não cobiçar o que é do próximo. O que significa isso? Significa que você sempre quer aquilo que é dos outros. Nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Às vezes, se o coleguinha tem um videogame novinho, aí você quer um igualzinho do coleguinha. Isso não está certo. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos com aquilo que nós temos. E desejar aquilo que os outros têm também é pecado. Às vezes, na hora, o papai não pode dar, ou não tem condição, não é o momento certo, não é verdade? A gente nem sempre tem tudo que a gente quer. Então, nós devemos ser gratos com aquilo que nós temos e não ficar desejando o que os outros têm. Então, esses são os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai. Nosso comportamento em relação a Deus: adorar só a Deus, não fazer imagem nem adorá-las, respeitar o nome de Deus, guardar o dia do Senhor. Agora, o nosso comportamento em relação ao nosso próximo: respeitar os pais, não matar, não cometer adultério, não roubar,
não dar falsos testemunhos e nem desejar o que é dos outros. Mas será por que Deus deu esses 10 mandamentos pra gente? Hein? O que vocês acham? Sabe por quê? Porque Deus quer que nós sejamos felizes. Se a gente obedecer esses mandamentos, nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E quando nós praticamos o amor em relação a Deus e em relação ao nosso próximo, então nós somos pessoas felizes. Deus nos deu os mandamentos para a gente obedecer, para a gente ser feliz. E o nosso versículo se encontra lá em Mateus 22 a 39. Capítulo 22, versículo 39. Tá bom? Que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas essa semana eu queria deixar um desafio para vocês. Que tal vocês decorarem os 10 mandamentos, fazer um vídeo e colocar lá no grupo da igreja para a gente ver? Vamos fazer isso? A tia vai esperar, tá bom? Então, por hoje é só. Na semana que vem, nós vamos continuar com a nossa viagem, né? Que o povo de Deus está fazendo para herdar a terra prometida, que é Canaã. E nós vamos ver outras coisas que aconteceram nessa viagem muito interessante, que Deus, da maneira que Deus cuidou desse povo, tá bom? Então até a próxima semana, que Deus abençoe vocês e se Deus quiser estaremos aqui na próxima semana. Um beijo para vocês.